Oi, oi! Vamos retomar esse canal falando da carta de Paulo aos Romanos? Das 14 cartas atribuídas a Paulo, apenas 7 são realmente cartas paulinas autênticas, ou seja, cartas que os historiadores, teólogos realmente reconhecem que foram escritas mesmo por Paulo. Dentre elas, a carta aos Romanos. E aí o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos é que a carta ela não foi escrita para nós. É isso mesmo. A carta de Paulo ela não foi escrita para você. Ela foi escrita para os romanos dentro de um contexto de uma cultura específica deles e que para eles fazia sentido, certo? E aí nesse contexto eu vou trazer um trecho desse livro aqui, de Quatro em Caças, que eu gosto bastante, Erotismo no Império Romano, Afonso Quatro Caças. Ele traz vou ler um trechinho, porque eu acho muito interessante essa fala dele aqui e é muito pertinente. Olha o que ele diz, ó. Assim, quando ouvimos, estudamos e nos deparamos com um fato histórico, um comportamento ou um costume que aparece aos nossos olhos como incompreensíveis e muitas vezes inadmissíveis, deveríamos ter sempre presente que um sucesso ou uma situação afastados de nosso tempo não podem ser julgados segundo a nossa escala de valores. O que ele quer dizer aqui? Você não pode olhar para uma carta que foi escrita 2000 anos atrás com a mentalidade de pessoa do século XXI, porque a cultura era outra, o cenário era outro, certo? Vamos lá para a carta de Paulo? Paulo começa a escrever no versículo 18 do capítulo 1, num contexto de idolatria. Então ele usa expressões, divindade, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Aí ele fala, se diziam sábios, mas são loucos. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que, por causa disso, em decorrência disso, certo? Então Paulo está falando assim, olha, eles não adoraram a Deus como Deus. Eles transformaram a glória de Deus incorruptível na semelhança de homens, aves, quadrúpedes e tal. Pelo que, por causa disso, em decorrência disso, certo? Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundície para desonrarem seus corpos. Vocês conseguem compreender que há uma relação de causa e consequência? O livro fala, Paulo está falando, eles não glorificaram a Deus como Deus. Eles tornaram a glória de Deus incorruptível na semelhança de homem corruptível. Por causa disso, pelo que Deus os entregou. Há uma causa e uma consequência. A concupiscência é desejo desenfreado. Sabe? Aquela coisa desenfreada. Isso é concupiscência. E aí que fala, imundície para a desonra de seus corpos. Vamos por partes. Quando está falando aqui, imundície, desonra de corpos, você ama alguém e só por essa pessoa ser do mesmo gênero que o seu, isso é uma imundície? Ou você vive um relacionamento? Ou você vive uma família com essa pessoa? A gente também precisa ler a Bíblia e entender aquilo que ela diz e se a gente se encaixa naquilo, certo? E aí a Bíblia continua, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram a criatura mais do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí vem de novo. Pelo que, por causa disso, Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário ao homem. Pelo que, isso aqui diz muito, essa expressãozinha, pelo que, por causa disso, em decorrência disso, em decorrência do quê? Da idolatria. Em decorrência daquela idolatria, Deus os entregou a paixões infames. Esse termo aqui, paixões, essa palavra paixões, é pathos, que não significa paixão romântica, porque quando a gente lê paixão, a gente acha que, por isso que Deus os deixou se apaixonar, mulher por mulher, homem por homem. Não é nada disso. Quando você vai olhar o significado dessa palavra, essa palavra tem um significado de luxúria, sabe? Não é paixão no sentido de amor, é luxúria, é depravação. É com esse sentido que essa palavra ela é usada no grego. Ela era usada no grego koiné, não no sentido de paixões que a gente tem de hoje de relacionamento. Certo? Então a gente precisa entender o que a palavra significava no grego koiné, no grego antigo, para a gente conseguir compreender o que Paulo queria transmitir por meio dessa carta.
Aí você pensa assim, caramba, Paulo está falando de idolatria e está falando de sexo. Qual a ligação? E está dizendo que, pelo quê? Por causa disso, por causa da idolatria. Veja só. Kathleen Sears, nessa obra aqui, Mitologia, ela fala de cultos que eram feitos, dentre eles, cultos a deuses, né, daquele tempo. Então existia o panteão romano. Então Júpiter, Vênus e vários deuses, dentre eles também Baco. E existia o ritual ao deus Baco, como existia o ritual à deusa Júpiter, ao deus Júpiter, a Vênus, existiam os rituais. E nesses rituais existia o culto da fertilidade. E no culto da fertilidade, o que se existia era um sexo feito como um meio para a idolatria. Você vive um relacionamento e dentro desse relacionamento você faz um sexo, certo? Você pratica um sexo. É uma forma de envolvimento da relação, é uma forma de se entrega nessa relação. Você não faz esse sexo, esse envolvimento corporal, essa troca de fluido com o objetivo de idolatria. Não, você faz porque você ama essa pessoa, porque você tem desejo por essa pessoa. O sexo é um fim em si mesmo. O sexo não é um meio para se alcançar uma finalidade que é a idolatria. Keila, eu nunca ouvi falar sobre isso. Seja bem-vindo ao clube, porque eu também nunca tinha ouvido falar, mas é a verdade. Se você for estudar história, os livros de história, eles vão te contar dos cultos que eram feitos aos deuses na antiguidade. Ah, isso é um absurdo. Tá, pode ser um absurdo para você, mas para aquele tempo fazia sentido. O que a gente precisa entender é que quando a gente fala no cenário de culto de divindade, culto à divindade, não se está falando aqui daquilo que faz sentido para você, mas sim daquilo que faz sentido para aquela divindade, daquilo que o adorador ou a adoradora entendia que aquela divindade estava querendo dele. E o culto da fertilidade era feito para fins de prosperidade na colheita, sabe? E para eles aquilo fazia sentido. Então eles faziam sexo como meio para se alcançar uma finalidade. Qual era a finalidade? Idolatria. Certo? E por isso que Paulo usa expressões tão pesadas, imundície, desonra de corpos, por exemplo, no culto ao deus Baco, existia muita orgia e muita comida, muita glutonaria. Então eles comiam muito, muito, muito e depois iam fazer sexo, sabe? E muitas vezes, naquelas situações, aconteciam alguns acidentes, umas passagens de cheque, um negócio assim, sabe? Então, era um cenário que ele descreve como imundo para a desonra de corpos. Por que desonra de corpos? Desonra de corpos porque eles não estavam honrando a Deus. Naquele culto, eles estavam honrando divindades, deuses que Paulo estava aqui condenando na escrita dele, certo? E aí quando ele fala, as mulheres trocaram o uso natural, esse natural, aqui, natural, natureza, vem da palavra physis, do grego. Marilena Chauí, no livro Introdução à Filosofia, ela fala do significado desse physis para os gregos. O physis é o natural em si, é a natureza inerente. Não é a natureza como leis da natureza de Deus. Os gregos não tinham essa concepção de leis da natureza de Deus. Quando Paulo está falando aqui, ele não está dizendo que as mulheres desvirtuaram as leis naturais de Deus, não. Paulo está dizendo assim, a natureza inerente à pessoa. Isso é physis, por isso que a gente tem que ir para o original. A gente só consegue entender o que a Bíblia realmente quer nos dizer quando a gente vai para o original da palavra, do grego, no hebraico, no aramaico, e vê o significado, e aí você consegue entender o que aquilo significa. E essa palavra physis, ela não tem esse sentido de leis da natureza de Deus, mas ela tem o sentido de natureza inerente à pessoa. Então o que ele está falando assim, ó, essas mulheres, naturalmente, conforme a sua natureza, elas não fazem esse sexo com outras mulheres, mas por alguma razão elas estão fazendo. Esses homens, que ele fala, semelhantemente os varões, deixando o uso natural da mulher, o seu uso natural, se inflamaram em sensualidade uns com os outros. Paulo está falando assim, esses homens também, naturalmente, eles não fazem esse sexo, mas por alguma razão eles estão fazendo. O que Paulo está dizendo? Olha, esse sexo que eles estão praticando não é um sexo natural. Mas não é natural porque não é natural, é contrário à natureza de Deus. Não, é porque era um sexo que não era naturalmente feito por eles. Por quê? Porque não era um sexo que tinha como finalidade o sexo, o prazer, né? O desejo pela pessoa. Mas porque era um sexo feito com uma outra finalidade. Era um sexo que era um meio para se alcançar uma finalidade. E essa finalidade é descrita por Paulo, quando fala que eles deixaram de adorar a Deus como Deus. Transformaram a glória de Deus em incorruptível na semelhança de homens, aves, répteis, porque eram representações das divindades na antiguidade. Certo? E Paulo está dizendo assim, olha, o sexo natural, que é o sexo que você faz com uma pessoa pelo desejo, esse sexo ele não está sendo realizado. O que está sendo realizado é um sexo com outro intuito,
com outra finalidade. É por isso que a palavra traz expressões como pelo que, por causa disso. Por causa desse sexo aí, feito como adoração a deuses pagãos, que Deus os entregou a paixões infames, a luxúria, a depravação. Porque era simplesmente o sexo feito dentro de rituais a deuses. E aí, Paulo fala assim, eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Certo? Paulo está querendo dizer assim, eles não se importaram com Deus. Eles estão querendo essa idolatria, é adorar outros deuses mesmo, é fazer esse sexo pagão. E é por isso que Deus os entregou isso mesmo, essa concupiscência, esse sentimento perverso, porque é isso que eles querem. Eles não querem, eles conheceram a Deus, mas não adoram a Deus. Eles estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Aí Paulo começa a dizer o que ele acha daquilo, né? Eles murmuram, são detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, qual é a justiça de Deus? Adorar a Deus. Que são dignos de morte os que praticam tais coisas. Praticam o quê? O que Paulo diz lá no comecinho, a idolatria. Não somente as fazem, mas consentem com que as fazem. Então, o primeiro ponto é você entender que aqui há uma sequência sim. E quando a palavra traz expressões pelo quê, por causa disso, por causa do quê? Por causa da idolatria, Deus os entregou. Se é por causa da idolatria que Deus os entregou, então tem um contexto de idolatria. Então tem um sexo pagão aí. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você olhar para você e falar assim, pera lá, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, ele está dizendo que a maldade, a iniquidade, a prostituição, a avareza, inveja, homicídio, contenda, engano, são murmuradores, aborrecedores, desobedientes de pai e mãe, inventores de males, presunçosos, perversos. Eles praticam imundícies. Me diz uma coisa, quando você olha para o seu relacionamento, né, lésbico ou gay, ou seu relacionamento tem pessoas transgênero, não deixa de ser um relacionamento lésbico se for uma mulher transgênero com uma mulher cisgênero, um homem transgênero com um homem cisgênero. Quando você olha para o seu relacionamento, para o amor que vocês têm, ou uma mulher transgênero e um homem transgênero, que aí é um relacionamento de pessoas transgêneros, mas é um relacionamento heterossexual, porque é um homem transgênero e uma mulher transgênero, certo? Se tiver dúvida, me fala que eu trago vídeos falando sobre isso. Quando você olha para o seu relacionamento, para o amor que você tem pela pessoa que está com você, por tudo que vocês construíram. Eu tenho 2 amigos que eles são casados, um relacionamento gay há 15 anos. E eles têm uma parceria melhor do que muito casal heterossexual por aí. E vivem super bem, há quase 15 anos. Quando você olha para isso, você enxerga no seu relacionamento isso aqui tudo que ele está descrevendo? Inveja, desobediente pai e mãe, infiel no contrato, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, blá, 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 blá. Você enxerga isso? Eu não enxergava nos meus relacionamentos. Certo? Então, a gente também precisa ver o que está escrito na Bíblia e identificar aquilo que realmente diz respeito a nós. E aí eu falo uma coisa, e sempre digo e continuo repetindo, a gente precisa saber quem é Deus em nós. Enquanto a gente não sabe quem é Deus em nós, a gente deixa com que líderes religiosos, padres, pastores ou quem for, enfiem na gente carcaças. Como é que é a frase que a gente fala? Se a carapuça servir, não é isso? A gente deixa as pessoas enfiarem na gente carapuças que não condizem com a gente. E a gente precisa ter essa percepção. Eu olho para isso aqui, essa carapuça não me serve não. Nunca me serviu. Certo? Então, leia novamente essa passagem. 1 Romanos, a partir do versículo 18. Olha tudo que Paulo fala. E olha as expressões que Paulo usa. Paulo fala, se manifestou a ira de Deus, né, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação, tanto o seu eterno, o poder como a sua divindade, falando aqui de Deus, o poder da divindade de Deus, porque conhecer a Deus não glorificaram como Deus, né? E aí, se dizendo sábios eram loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, pelo quê? Por causa disso, por causa dessa idolatria. A idolatria é porque você colocou a sua namorada acima de Deus. Não, vamos olhar a coerência do que o texto está falando. Primeiro ponto é o seguinte, porque eu estou namorando uma mulher, eu estou transformando a glória incorruptível de Deus em imagem de homem, de aves e de répteis? Me fala a lógica disso.
Você está adorando a aves, répteis, quadrúpedes? Não, né? Não era o meu caso. Então isso aqui não se encaixa, não tem nada a ver. E uma outra coisa, não faz sentido essa pregação. Porque quando a gente ora a Deus pedindo libertação daquilo que a gente é e que a gente não consegue controlar, como eu pedi tantas vezes, isso é uma oração de quem ama muito Deus, de quem ama muito o reino de Deus, de quem ama tanto o reino de Deus e tanto o sacrifício de Jesus que abriria mão de si pelo reino. Isso não é uma oração qualquer. Isso é uma oração que tem muito amor. E que Deus é esse que ignora uma oração dessa? Que Deus contraditório é esse que ignora um coração contrito? Então não há dentro de você idolatria. O que há dentro de você é um sentimento que você não sabe controlar, é um ser que você não sabe explicar, você só sabe dizer que é assim. E você, sendo mulher, se sente atraída por mulher, e você, sendo homem, se sente atraído por homem. E que você pediu para Deus te libertar e Ele não te libertou e você não sabe por quê. Você só sabe dizer que você nasceu assim. Era a minha explicação. Isso não condiz com o que isso aqui está sendo dito. Certo? Então, quando Paulo fala, por isso que Deus entregou, Paulo está dizendo assim, olha, é isso mesmo. Porque eles querem fazer idolatria. É por isso que Deus entregou mesmo. Olha, eles não querem saber de Deus, não. Eles conheceram a Deus, eles ouviram falar de Deus, mas eles não querem saber de Deus. E é por isso que Deus entregou isso mesmo. É isso que Paulo quer dizer. Por isso que Paulo se inflama tanto e fala com um tom tão raivoso nesse versículo. E aí os segredos dessa passagem são a gente saber que physis não quer dizer as leis da natureza de Deus, porque os gregos não tinham essa concepção. Certo? Paixões não é paixão romântica, é pathos do grego, que significa luxúria, depravação. Certo? É você compreender que aqui há sim um contexto de idolatria e que essa idolatria não diz respeito a você. Essa idolatria diz respeito a cultos pagãos que eram feitos de fertilidade na antiguidade. E a história conta isso. Certo? Contra fatos não há argumentos. A história conta isso. Certo? E aí você compreende que esse texto em nada condena a orientação sexual de ninguém. Porque a gente vive relações porque a gente ama. Porque a gente sente atração. A gente sente desejo. A gente não vive relações porque a gente tem uma finalidade que é idolatria. Entende? Esse texto aqui não se enquadra nisso. E esse ensino da carta de Paulo aos Romanos, eu trago no meu livro. E se você ainda não adquiriu, ele está sendo vendido em vários sites. Em vários sites. Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia, Livraria Travessa, outras livrarias. Coloca no Google Pessoas LGBTQIAP+, o Direito a Deus, livro. Pode colocar meu nome também, Keila Guedes Silva Santos. Você vai encontrar lá com certeza. Meu livro está sendo vendido em vários sites e você pode adquiri-lo. E depois você conta o que você achou. Bota lá no sitezinho que você comprou uma avaliação e fala o que você achou do meu livro. Esse ensino está lá. Tá bom? Beijo. Retomando aqui o canal. Até o próximo vídeo.